Fala, protagonistas, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar da poupança. Será que tem um confisco? Saiu alguns vídeos, o ministro falando que os fundos têm que render menos que a poupança, o pessoal colocar mais dinheiro na poupança, está faltando liquidez, está faltando crédito. Vamos comparar, né? Eu vou mostrar aí para vocês, a gente vai falar, eu tenho várias coisas interessantes para mostrar. Eu peguei um vídeo aqui do Não Adivinho, tem um resumo bem bacana, para a gente entender o que aconteceu na época do Collor, e ver as mesmas palavras se está acontecendo de hoje, tá? Não, o intuito é de estudo, tá bom? Não estou falando nada que vai acontecer ou não vai acontecer, mas vamos ver. Então vamos começar aqui. Então eu vou dar o play. O Ministério da Economia divulgou agora à noite em Brasília um conjunto de medidas para reduzir o crédito e a liquidez na economia. Ó, então, se você for ver para diminuir o crédito e a liquidez na economia, hoje, com a taxa de juros alta, a gente tem menos crédito e liquidez. Vamos ver. O ano era 1990. O Brasil passava por uma crise econômica que já durava anos, com direito à hiperinflação que chegava em torno de 80% ao mês. Foi então Então, que aí ele falou 80% ao mês, né? Em 1990, a inflação estava em 2.400%. Muitas pessoas faziam overnight na poupança, colocavam o dinheiro lá, a taxa subia, por causa que era realmente muito louco, né? 80% ao mês de inflação é uma coisa. Então o pessoal usava muita poupança com esse overnight para ganhar um dinheiro a mais. Seria um trade, digamos assim, com as taxas oscilantes daquela época. Hoje, a inflação está em 4,16 no último mês, porque a taxa de juros está alta, um banco central independente ajuda a manter a economia. Qual é a taxa de inflação, por exemplo, na Argentina? A taxa de inflação da Argentina chega a 102%. Então você vê que em 1990, né, era 2.400 no Brasil, hoje na Argentina está em 100. E na amiga do Lula, 300%, mas já chegou a bater 600 agora, 684. Então você vê que um país que tem uma inflação dessas, pessoas tendem a passar fome, tende a acontecer muita coisa, né? Então se a gente equiparar com a América Latina, nós estamos em 4, uma das inflações mais baixas do mundo, né? Já até teve uma hora que os Estados Unidos, o Brasil passou os Estados Unidos em inflação. Fernando Collor de Mello, primeiro Então, presidente eleito, pelo voto direto, depois de quase 30 anos, teve uma ideia brilhante. Junto com toda a sua equipe econômica para tentar resolver o problema da hiperinflação do Brasil, eles resolveram confiscar o dinheiro de todo mundo. Mal ele sabia que essa ideia levaria muitas pessoas a falirem, a infartarem e até mesmo a cometerem suicídio. No vídeo de hoje você vai Então, o pessoal, as empresas, né, colocavam dinheiro na poupança, nesse overnight, ganhavam dinheiro, tava nessa parte, né, tava fluindo, tava tudo bem, só que tinha em outra parte o confisco, a, a alta da inflação. Aí o que, que o Collor pensou e a equipe econômica, vamos congelar esse dinheiro na poupança, que podiam fazer isso, né? E aí ninguém compra, ninguém gasta, a gente põe um determinado limite e aí a inflação tende a cair, nós conseguimos segurar o governo. Só que não, vamos ver se deu certo ou não, né? conhecer a história do confisco da poupança dos brasileiros. Eu sou Marcelo, fica comigo que depois a vinheta te conto. O confisco da poupança, do dinheiro dos brasileiros, foi uma das coisas mais marcantes que já aconteceu na história desse país. Eu nem era nascido na época, quando aconteceu, mas desde muito novo eu já ouvia falar deste feito incrível, do Fernando Collor, quando Collor tomou a grana da galera que tava no banco. Se você conversar com alguém que talvez seja um pouco mais velho, talvez na faixa de uns 50 anos, eles vão lembrar facilmente deste episódio da nossa história. Talvez tenha sido essa pessoa que tenha se lascado junto com tudo isso, ou então ela conhece alguém que se ferrou na época. Entendendo o confisco da poupança. Então o presidente Collor anunciou no dia 16 de março de 1990 que as poupanças de todos os brasileiros seriam confiscadas. Essa música dedica a todo mundo que já teve um móvel Que confiscado na doideira. sua casa ou um bem penhorado pela justiça. Esse evento foi uma medida que fez parte do plano econômico, do pacote econômico do Collor. Ele tinha feito isso junto com a sua ministra da Fazenda, na época, Zélia Cardoso de Mello, no Minha dia nossa. seguinte já à sua posse. Ou seja, o cara já entrou fazendo merda. E merda, ele fez isso para tentar controlar, melhorar a economia do país, que vinha mal das pernas. Esse novo plano econômico dele tinha sido o quarto já, em apenas 5 anos. Os anteriores tinham sido o plano ali cruzado, em 86, o Bresser, em 87 e o Verão, em 89. Todos esses foram no governo anterior, no governo Sarney. Eles fracassaram miseravelmente na missão de tentar estabilizar a economia. Pois bem, esse novo pacote econômico foi batizado de Brasil Novo. É novo, realmente novo mesmo, né? E foi popularizado como Plano Collor. E eu Porque um monte de gente, infelizmente, se matou aí, ficou todo mundo novo, né? Credo, coisa horrível, cara. Porque as empresas não conseguiam nem pagar o dinheiro para os funcionários. Imagina, parou tudo. Então, por isso que até talvez, né, isso daí influenciou, não só isso, como outras coisas, a criação de uma criptomoeda, né?
até muitas pessoas que têm criptomoeda, é para fugir do Estado, né? Então, no caso, se a empresa tivesse a cripto, não ocorreria isso, mas nem existia naquela época, né? A tecnologia ainda não era tão avançada, a informação. eh, Então, depois a gente vai falar quem tinha ação, o que aconteceu, né? Eh, Esse caso ensinou muitas coisas, até antecipo aqui, né? Pode confiscar a poupança agora. Então tá falando aqui que a partir de 2008 não pode ter mais o confisco a, da poupança, né? Emenda Constitucional número 32. Só que está acontecendo no Brasil é que estão mudando as leis. Então isso cria dúvida, cria medo. ah, E já começou, né? Agora, a partir do ano que vem, você não pode ter o saque do aniversário do FGTS. Ou seja, por que será que o governo não quer deixar o trabalhador pegar o seu dinheiro? Esse FGTS é controlado pela Caixa. A Caixa é controlada pelo Estado. Ah, então é para dar liquidez para o governo, para ele ficar com mais dinheiro das pessoas, né? E se acabasse o FGTS? Ah, diminuiria muito mais a arrecadação e o dinheiro ficaria com a pessoa. Olha, talvez poderia ser uma prática positiva, né? É, Então, o que é o saque aniversário do FGTS? Quando tem o dia da data do FGTS, então você pode sacar, né? Como que funciona? Você recebeu 1.500, você pode sacar 30%, 450, mais uma parcela de 150. Às vezes você está precisando de um dinheiro a mais, tem essa possibilidade. Agora acabou, vai ficar tudo o governo. Ainda não sabe se quando você for comprar uma casa vai poder usar. Vamos ver como é que vai ser. E quantos possui de depósito na poupança hoje em dia? Tem 1 trilhão, 1 trilhão de depósito na poupança. Incrível, né, cara? Então, você tá dando liquidez para os bancos. Se você investe no Tesouro Direto, você tá dando liquidez pro governo. Será que faz sentido ter 1 trilhão na poupança? E se? E se? Não vai acontecer. Mas e se acontecer? Qual que é a dívida do governo? A dívida do governo hoje está em 5,86 trilhões. Quitaria a dívida? Não, mas já é um dinheiro a mais, né? O governo hoje está arrecadando bastante, né? Você vê aumento de taxa, aumento de tudo. Tá dando superávit? Superávit é positivo, déficit é ruim. Então tá dando déficit, tá, tá devendo, o governo tá devendo, tá arrecadando muito e ainda continua devendo, gastos altos, né? E ainda a gente tem calote vindo aí. E ainda tem mais doações ou investimentos em energia nos outros países, né? Então a gente tem um calote aí de 3,5 bilhões, que é difícil reaver, né? Então vamos continuar gosto aqui. também de chamar de Plano Merda. Incluía, entre outras medidas de estabilização, a troca da moeda, que na época foi de cruzado novo para cruzeiro, a criação de impostos sobre operações financeiras, o congelamento de preços e salários por 45 dias, lá o discípulo de Sarney, o aumento das tarifas de serviços públicos, então gás ficou mais caro, luz, telefone, entre outros, e a extinção. Então hoje a gente está vendo que tem novas tributações, tá aumentando. A luz tá aumentando. A água, gás, petróleo, né, gasolina, tá aumentando. Vamos ver. De 24 empresas estatais e a demissão de 81 mil funcionários públicos. Pelo menos uma coisa boa ainda. No entanto, foi a medida de confiscar o dinheiro da galera que pegou mal pra caramba, né? Pegou geral de surpresa e foi um grande fiasco. E também foi o motivo da revolta da população. Aí você pode estar se perguntando. Então ele falou, a gente teve boas privatizações. Quando privatiza a empresa, sai daquela monotonia, né, estatal, que você vai ganhar aquele mesmo salário, aí às vezes a pessoa pensa, eu vou ganhar a mesma coisa, vou fazer meu trampinho. Quando você coloca um sistema meritocrático, né, se você estudar, se você trabalhar, você vai ganhar mais dinheiro. Então aí, quando privatiza, a empresa vê lucro. Igual o Ibirapuera, ficou esquecido tantos anos, privatizou, ficou show, né? Então pode ser uma Ô, Marcelo, saída. mas como assim, cara? Deu Você certo na época do Collor, né? Essa parte de privatizações foi bom. Só que em contrapartida, as empresas não conseguiam pagar
os funcionários não conseguiam sacar. Então, os empresários que colocavam na poupança, a maioria Esse confisco da faliu. poupança pegou mesmo dinheiro do pessoal? Não é possível isso. Bom, esse confisco da poupança, ele consistia, né, na retenção temporária dos depósitos realizados em cadernetas de poupança. Traduzindo, a sua grana ficaria presa no banco durante algum tempo determinado ali pelo governo. Na prática, a ideia do governo era de que só seria permitido sacar até 50 mil cruzados novos, que era a moeda na época, cerca de R$ 8.500 mais ou menos daria em valores atuais. Se hoje, né, alguém falasse, ó, você não vai poder sacar da sua poupança, R$ 8.500 vai poder sacar, como você se sentiria? Tenta fazer essa pergunta para você, como você se sentiria? Eu não invisto em renda fixa, né? Eu prefiro ações, FIIs, várias empresas ao redor do mundo, que hoje é muito mais fácil para investir. Mas tá tranquilo, se acontecer, não vai acontecer, mas se acontecer, ficaria de boa para você? Pensa aí. Tipo, você poderia ter 350 mil cruzados ali na poupança, mas você poderia sacar no máximo 50 mil e nada mais. Cadê o meu dinheiro? Bom, qualquer valor acima desse limite ficaria retido durante um período de aproximadamente 18 meses. Nesse período, o dinheiro confiscado ele teria ali uma correção monetária, né? E juros de 6% ao ano. Ué, o meio por cento que eu vou passar ainda mesmo, hoje. Não, hoje nem isso, nem baixo. Além disso, quando fosse liberado o valor confiscado, Aí ele falou, e quanto que rende a poupança por mês? Ela tá rendendo 6% ao ano sem imposto de renda. Tem muitos FIIs e ações que pagam o dobro disso só de dividendos e não paga imposto de renda também. Por que a pessoa deixa o dinheiro na poupança? Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura da poupança, talvez passado pelos nossos pais ou avós. Só que as coisas vão evoluindo, não parece, mas vai evoluindo de pouquinho em pouquinho e a gente tem que se atualizar, sempre ler, e olhar para as pessoas mais ricas, bilionárias, como que elas fizeram, né? Quais são os maiores bilionários do mundo? Ah, investindo em empresa, abrindo empresa, sendo empreendedor. Não tem ninguém que você fala assim, ah, ficou rico na poupança, se deu bem na poupança. Pelo contrário. Então, às vezes, estudar um pouquinho, se atualizar um pouquinho, pode fazer você crescer mais que os outros, né? Ou melhor para você mesmo, pensando na sua família, não precisar de ajuda no futuro. ah, Pode ser uma boa ideia. em cruzado seria já convertido em cruzeiro, que seria, no caso, a nova moeda do país. Bom, foi nesse rolê que muita gente se ferrou. O cara deixou em cruzado, aí depois ele liberou pra alguns. Não liberou direito, fez não entender. E aí muita gente falou, eu peguei em cruzeiro, era cruzado, peguei em cruzeiro, mas daí não valia, eu poderia comprar tantas coisas na época, e agora com essa nova moeda diminuiu o poder de compra. Então, assim, foi um rolo desgraçado. Bom, é interessante a gente falar também que não foram só as cadernetas de poupança que sofreram essas retenções, né? Na verdade, cerca de 80% do dinheiro total aplicado, né? Daí não só em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em aplicações financeiras. Bom, isso tudo ficou retido no Banco Central por 18 meses. Nossa, então você vê que no passado não foi só a poupança, conta corrente e aplicações financeiras. Que tipo de aplicações? Aí já não fala, mas poderia ser uma renda fixa, talvez o tesouro, né? É, mas mais para a população como um todo, né, manada, seria mais a poupança que pegou nessa época. Estima-se que o governo tenha confiscado ali uma base de 100 bilhões de dólares, né? O equivalente a 30% do produto interno bruto do país. 100 bilhões de dólares daria meio trilhão. Hoje na poupança tem mais. Se ele fez isso só por 100 bilhões, né? Imagina com meio bilhão, né? Meio trilhão. Já daria uma diferença mais. Na época, na PIB. Mas é claro que a população ficou em estado de choque, porque apesar deles saberem que a situação econômica do país estava bizarra, né, e que teria que ser tomadas medidas talvez um pouco mais duras, ninguém esperava algo tão radical. Você acha que isso aqui é tudo? Você não sofreu o suficiente ainda. E para piorar ainda mais a situação, durante esse anúncio, né, super importante, eles tiveram a ideia brilhante de decretar um feriado bancário de 3 dias. Bom, quando esse feriado bancário acabou e retornaram ao funcionamento, é claro que muita gente queria lá pegar um pouquinho que teria direito a pegar, né? Então, muita gente foi ao banco e isso, óbvio, que deu uma superlotação nas agências. Foram filas e mais filas de pessoas querendo sacar pelo menos um pouco do seu dinheiro, com medo de não poder sacar nada, zero. E é claro que isso acarretou em outro problema, o problema da liquidez, né? Os bancos simplesmente não tinham dinheiro para dar pra galera, não tinha papel mais, sabe? Papel moeda, dinheiro vivo. E tinha muita gente querendo pegar. É porque eu não sei se você sabe, mas esse Bom, hoje a gente tem a tecnologia. Não existe tanto papel, moeda, touch, né? No toque, como que falam em dinheiro. Então, a gente tem a impressão monetária, só que não existe tudo isso de dinheiro. Hoje tem a tecnologia que ajudou muito, que acrescentou muito. E também um ponto positivo é que a inflação do Brasil, graças ao Banco Central Independente, é uma das melhores do mundo. Então, não está igual ah, ao passado, né? Então, isso já vai ser deixado de lado e tem a lei também, por enquanto, que
que ajuda, esse saldo que você tem aí na sua conta né? é um número. A emenda Todo mundo, do nada, constitucional. resolver sacar o dinheiro aqui. Vamos todo mundo inteiro sacar o dinheiro hoje em dinheiro vivo? Não tem papel, moeda, não tem esse dinheiro vivo pra todo mundo, óbvio. Ou seja, foi um caos. O prejuízo para o poupador foi de Os bancos dos Estados Unidos que aconteceram esse calote foi por isso. Deu medo, aí todo mundo sacou, aí o banco ficou sem liquidez para pagar todo mundo. E aí eles acabaram fechando, né? O Silicon Valley Bank, que era um banco gigantesco para novas empresas. As empresas, peraí, eu tenho que sacar. E quem sacou primeiro foi. Aí depois o governo dos Estados Unidos bancou essas empresas, porque eram empresas de tecnologia, ou seja, tem avanços, né, que pode ajudar a humanidade como um todo. Bancou o banco. aproximadamente 40%. Essa perda pode ser reclamada na justiça. Quem tinha 50 mil cruzados novos na poupança pode receber até 6 mil reais. Mas, Marcelo, por que diabos o governo teve essa ideia bosta? Vamos tentar entender. Eu nem entendi um pouco direito. O Brasil, ele vinha já na merda já, né? Com a hiperinflação lá nas nuvens. Como eu falei, né? Eu fiz um vídeo falando da hiperinflação aqui no canal. E a intenção do Collor e da sua equipe econômica era tentar restringir um pouquinho o fluxo de dinheiro para controlar a inflação. Ele planejava realizar uma desmonetização, que seria a redução da base monetária, ou seja, a redução da circulação da moeda em relação ao total de ativos financeiros existentes na economia. Tudo isso de maneira ordenada, lenta, para tentar colocar os preços de volta ao patamar normal. Na prática, menos dinheiro na mão do brasileiro, menos gente comprando coisas, ou seja, menos demanda, o preço tende a estabilizar ou até mesmo cair. Pior que faz sentido. É, não deixa de ser uma Pior que faz sentido. Bom, no primeiro momento, até esse pacote surgiu um pouquinho de efeito, né? A inflação chegou a despencar ali cerca de 3%. Mas a óbvia alegria 3%. A inflação chegou a despencar 3%. Ai, ai. 3%. durou pouco. Em junho já subiu para 9%, no mês seguinte voltou para casa dos 2 dígitos, em janeiro já de 91 a inflação já estava em torno de 20% ao mês. Que ainda, acredite se quiser, era bem menos do que antes do plano Collor. Mas esses números, eles comprovaram que essa ideia do Collor também era insustentável. Era questão de tempo até tudo voltar ao que era antes. A situação chegou num ponto que o governo precisava fazer uma escolha. Manter essas medidas de desmonetização Virou enfrentando o risco de senador uma recessão, ou voltar ali, remonetizar ali a economia, né, e enfrentar o risco ali do retorno da hiperinflação. Agora é vencer ou vencer. Bom, Collor e a sua equipe escolheram a segunda alternativa. A inflação voltou a crescer exageradamente. Alguns especialistas atribuem o fracasso do plano Collor ao fato de que essa remonetização ela não foi realizada de maneira controlada, ao contrário do que era a ideia a princípio. Vidas perdidas. Como eu falei, essa parada foi um caos tão grande que fica até difícil a gente tentar ter noção de como foi. Só quem viveu mesmo na época, né? Mas pra você ter uma ideia, né, pra não fechar. Não, eu lembro as pessoas comentando assim, até hoje, né? Até minha família também sofreu bastante nessa época. E ainda você vai ver que tem gente que ainda tá para receber esse dinheiro que foi confiscado em 1990. Pô, é complicado, né? As portas, diversos donos de bares, restaurantes, passaram a aceitar cheques e aceitar a vender fiado, simplesmente para não perder as vendas. Bom, de norte a sul, negócios foram desfeitos, viagens foram canceladas, casamentos foram adiados, ou seja, não foi tão ruim assim, né? Casamento foi adiado. O prejuízo, dizem os especialistas, foi incalculável e, na maioria dos casos, irreversível. Bom, por todo o Brasil, milhares de empresários eles não tiveram como honrar seus compromissos, eles foram obrigados a suspender pagamentos, a demitir funcionários, a maioria foi à falência. O plano Collor não só congelou preço, mas congelou ativos financeiros. O que é o ativo? Conta corrente, poupança. De uma hora pra outra você não podia sacar nada. Você precisava pagar o salário dos funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar, foi uma loucura. E no dia 19 de março, apenas 3 dias depois do anúncio, né, desse pacote econômico, de acordo com a UOL, um dentista do estado do Rio de Janeiro ele se suicidou com um tiro no ouvido. A sua família contou à polícia que ele caiu em depressão quando ele soube que as suas economias depositadas na caderneta da poupança tinham sido bloqueadas. Mano, é por isso que tem muito velho que prefere guardar dinheiro debaixo do colchão hoje em dia. Porque deixar é um trauma ainda, né? Tem um trauma. Bom, com o dinheiro, Esse negócio de deixar dinheiro embaixo do colchão, além de dar dor nas costas, você perde para a inflação. Então, o que você poderia fazer? Como a gente está vivendo a era tecnológica, deixa um pouquinho em cada país, põe nos Estados Unidos, na China, na Europa, coloca em ações, FIIs. Quem passou por esse período e estava em ação, os FIIs ainda não era muito conhecido ainda em ações, você vê o Barsi falando, passou tranquilo. Que as empresas continuaram, elas deram um jeito, né, de ter um fluxo de caixa, de tomar dinheiro novamente. Foi mais os pequenos e médios ali no começo que sofreram bastante, que tinham poucos produtos em estoque. Quem tinha bastante sobreviveu, né? ele planejava comprar um apartamento em Niterói para seus filhos. E, infelizmente, esse não foi um caso isolado. Muita gente fez a mesma coisa. Cara, aconteceu isso com um monte de gente. Meu pai nessa época empreendia também, alguns clientes dele foram pro espaço e alguns outros se mataram Um mesmo. monte de gente se matou. Um monte de gente se matou. Foi um índice de suicídio. Pô, então, mais uma coisa que me deixa assim, né? O Estado não se importar com as pessoas, com as famílias. Todos, né? Todos. Bem triste. As pessoas piraram. Devolução das poupanças confiscadas. Bom, vocês viram que o plano Collor, em geral, né, além de não ter alcançado os resultados esperados, foi um fracasso. E, além disso, muitas pessoas não conseguiram até hoje, até os dias de hoje, a devolução das suas perdas. Essas perdas foram causadas porque, segundo o que os donos das poupanças dizem, a remuneração da poupança na troca da moeda, né, de cruzeiro novo para cruzado não foi feita devidamente. Como eu disse, alguns reclamavam que essa conversão não foi feita direito e aí eles acabavam recebendo menos do que eles tinham antes, né, o poder de compra deles tinha caído drasticamente. Enfim, cara, foi um desastre. O novo índice deveria valer a partir do dia 16 de março de 1990, mas os bancos usaram um novo percentual, que era bem menor que o anterior, para corrigir os depósitos desde o dia 1º. O prejuízo para o poupador foi de aproximadamente
aproximadamente 40%. Bom, os bancos, por outro lado, afirmam que eles seguiram as regras direitinho para devolução, né, sem nenhum erro. No final das contas, foram feitos diversos acordos, né, entre bancos e os interessados, com a mediação ali da Advocacia Geral da União e com a homologação do STF. Só que só para quem já havia entrado com um processo, né, individual ou coletivo, na época desses acordos aí que foram feitos, que conseguiu, de certa maneira, um ressarcimento do valor. Além disso, era necessário comprovar, né, que você tinha dinheiro ali depositado na poupança na época do confisco. Bom, isso daí não deveria ser que provar, isso aí o banco deveria saber, né, não sei quem tinha que provar. O banco teria que provar que pagou menos. Nossa, 30 anos então você vê do confisco, pessoal. Eu particularmente não gosto da poupança, tá? Além de você perder para inflação, como a gente teve essa história, minha família também sofreu muito com isso. Então acho bacana sempre tentar mudar. E se for deixar na poupança, abre uma conta nos Estados Unidos, que é um país mais seguro, né, entre aspas, e ainda vai ficar em dólar. Até o presidente atual aí falou que é bom invista fora. Bom, o valor do acordo ele chega a 11 bilhões no total, sendo que, em média, cada pessoa ali deveria receber em torno de 10 mil reais. Os ressarcimentos começaram a ser pagos só em 2018. Não acho brincadeira, não. Bom, como vocês sabem, assim como esse plano econômico criado, o governo do presidente Collor teve um desfecho também melancólico. Depois de ser acusado de liderar esquema de corrupção, né, o ex-presidente sofreu um processo de impeachment e foi afastado do cargo, né, no dia 29 de setembro de 1992. E acabou tendo que renunciar à presidência no dia 29 de dezembro de 92. O momento que marcou a história. O presidente afastado, Fernando Collor de Mello, renuncia à presidência da República. Manuscrita pelo próprio presidente afastado, a renúncia. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, nesta data, e por este instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. O Collor ainda teve seus direitos políticos cassados por 8 anos, mas, como aqui é Brasil, né, depois de cumprido essa punição, ele conseguiu, por conta da amnésia que o brasileiro tem, né, a se eleger senador em Alagoas em 2006. E ele tá no cargo até hoje. Cara se elegeu senador, né? Saiu agora, acho. Tiveram uns problemas. Bom, então vamos lá. Resumindo, poupança, fica esperto. Vai acontecer? Vamos falar em estatística. Não. Estatisticamente falando, não, porque o Brasil tá bom na inflação. Tá bem. A gente não sabe os planos, né? Então, se você tem bastante na poupança, diversifica, manda para fora. Né? Envia das dúvidas, né? Tem 2 casas na poupança, deixa uma, manda uma para fora por via das dúvidas, né? Então, se você comparar 2.400%, né? Que é bastante, né? 80% aí ao mês, para 4,16, né? Então tá tranquilo e tende a taxa de juros começar a baixar no Brasil. Tem uma emenda constitucional, embora que algumas coisas estão acontecendo, estão mudando lei, estão passando por cima da lei, mas acho que para esse caso está tranquilo. Uma coisa aí que não deveria existir é o FGTS e a Previdência, o INSS, né? Se acabasse isso ia dar uma boa mexida. Imagina você ficar com esse dinheiro para você investir. Dá muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Déficit, né? A gente tá com déficit aí, vai aumentar mais as contas para pagar. E a gente está financiando outros países. E não o Brasil. Então é isso aí, protagonistas. Deixar aqui com a inflação de agora. Então é isso, explicando, tá? Tranquilidade. Se tem muito na poupança, muda. CDI também a gente nunca sabe. Tesouro direto. Tesouro você está financiando o Brasil, né? Talvez você financiar os Estados Unidos ou realocar, né? Abrir mais a sua visão pode ser uma boa. Tá bom, protagonista? Se você gostou desse conteúdo, comenta. Vê o que você acha. Você acha que vai confiscar ou não? Manda para um amigo. Tá bem explicadinho, bem entendido. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, protagonista.